O formato dos arcos das sobrancelhas pode ser feito de várias maneiras. A mais rápida e indolor é considerada a depilação. Para esse fim, foram criados novos dispositivos especiais. Por exemplo, uma lâmina de barbear para sobrancelhas e um aparador. Trabalhar com aparelhos tem os seus prós e contras. Para as moças que decidiram comprar aparelhos de beleza, é importante saber como usá-los corretamente. Há muitas maneiras de manter a beleza das sobrancelhas, e a depilação é uma delas sobre o cuidado adequado das sobrancelhas. As sobrancelhas, como qualquer outra parte do corpo, estão sujeitas a mudanças relacionadas à idade. Com o tempo, os pelos perdem a elasticidade, o brilho e se tornam quebradiços. O cuidado adequado ajudará a prolongar a juventude dos arcos das sobrancelhas. Entre os procedimentos que não devem ser ignorados estão os seguintes: higiene de todo o rosto e da área das sobrancelhas. Todas as noites, todos os produtos cosméticos devem ser cuidadosamente lavados da pele. Após a limpeza, a pele do rosto e as sobrancelhas são tratadas com um algodão ou lenço embebido em tônico. A tonificação ajudará a restaurar o equilíbrio ácido-alcalino da pele, a hidratá-la e a remover os restos de cosméticos decorativos. As cerdas devem ser penteadas diariamente. Para esse processo, é adequada uma escova de dentes comum para bebês ou um pente especial para cílios e sobrancelhas. Após a lavagem, é útil tratar as cerdas da sobrancelha com qualquer um dos óleos: rícino, oliva, abacate, terebintina. O óleo nutrirá as escamas, a raiz do cabelo e rejuvenescerá a derme. Antes de ir para a cama, os restos de óleo são removidos com uma toalha ou guardanapo. Todos os dias, é útil fazer uma massagem de aquecimento nos arcos das sobrancelhas. Ela leva de 30 a 60 segundos e consiste em uma simples fricção, pressão e formigamento da área. Graças a isso, você pode desenvolver rapidamente pelos saudáveis. Preste atenção. Se você tomar todas essas medidas simples, as cerdas serão sempre exuberantes, grossas e a pele sob elas será firme e jovem. Os funcionários dos salões de beleza oferecem de 1 a 2 horas para deixar as sobrancelhas exuberantes e espetaculares. Para esse fim, existem procedimentos: laminação, extensões, desenho e coloração de henna, tatuagem, microblading, etc. É permitido depilar as sobrancelhas? É permitido depilar as sobrancelhas? Essa pergunta interessa a muitos representantes de belo sexo. Alguns não se atrevem a dar esse passo devido à informação de que a depilação frequente estimula o crescimento de cerdas. Esses dados são verdadeiros. Entre as desvantagens do procedimento está o fato de que a depilação provoca o crescimento de cerdas e, nesse caso, é preciso usar uma lâmina de barbear com mais frequência do que uma pinça. No entanto, esse é o método de design do arco da sobrancelha usado por garotas e garotos na Coreia. As mulheres coreanas preferem depilar os pelos das sobrancelhas. A Coreia foi recentemente chamada de capital mundial da beleza. É lá que uma variedade de produtos e aparelhos de beleza são inventados e criados. Homens e mulheres da Coreia usam produtos decorativos mais do que qualquer outro povo do mundo. O procedimento de depilar as sobrancelhas está gradualmente se tornando a norma também entre os europeus. Se antes a depilação dos arcos das sobrancelhas era considerada uma maldade, agora muitos blogueiros estão promovendo esse método. Isso se deve às vantagens do procedimento. Essa é a maneira mais rápida de corrigir o formato. É a maneira mais indolor de remover os pelos indesejados. Você pode depilar as cerdas indesejadas em casa, no carro ou no trabalho. Não é preciso ir a um salão de beleza. Dessa forma, você economiza quando precisa arrumar tudo com urgência e não tem tempo. É o barbear que o ajudará a se livrar da penugem na área da sobrancelha, na ponta do nariz, nos lábios, etc. É muito difícil arrancar incômoda penugem. Uma lâmina de barbear, por outro lado, pode lidar com isso de forma rápida e eficaz. Informações adicionais. Os cosmetologistas respondem positivamente à pergunta se é permitido depilar a área da sobrancelha. Os especialistas acrescentam que cada garota decide por si mesma a maneira de arrumar essa parte do rosto. Dispositivos para depilar as sobrancelhas. Entre os aparelhos para remover o excesso de vegetação na área das sobrancelhas, 3 se destacam: lâmina de barbear, barra raspadora, trimmer, aparador. Cada um desses dispositivos não arranca os pelos, mas os apara. Todos os auxiliares em miniatura são de tamanho pequeno. Você pode levá-los em viagens ou na bolsa de maquiagem o tempo todo. Navalha. O dispositivo é uma faca afiada em uma perna, que deve ser segurada. A lâmina da navalha é afiada, como um bisturi. Por isso, os pelos são cortados com facilidade. As lâminas de barbear não têm aparência semelhante à de uma lâmina comum. Eles se assemelham a uma faca dobrável. Esses dispositivos existem em vários tipos. Dobrável, imitando uma faca dobrável, reta,
Para proteger a lâmina, o conjunto vem com uma tampa especial. O custo de um conjunto de 2 lâminas de barbear começa em 150 rublos. Lâmina de barbear dobrável Tanimuli lâmina raspadora. Esta é uma lâmina de aço inoxidável para sobrancelhas. De um lado da barra, o ponto de trabalho. Do outro lado, uma placa, que é mantida durante o procedimento. Raspador. O dispositivo mais barato para remover o excesso de pelos. Seu preço é de cerca de 50 a 70 rublos. O vendedor anuncia a lâmina como um dispositivo para remover pelos indesejados não apenas das sobrancelhas, lábios, mas também das axilas e da área do biquíni. Aparador. O dispositivo se assemelha a um barbeador elétrico, só que do tamanho de uma caneta esferográfica automática. O aparador apara os pelos perto da superfície da pele. É melhor usá-lo com cerdas de cores claras. Pelos apertados escuros deixarão pequenos pontos irregulares após o uso. Os aparadores são fornecidos em 3 tipos: alimentado pela rede elétrica, alimentado por bateria, combinado. Os aparadores são um aparelho de beleza caro. Por um bom aparelho, você terá de pagar vários milhares de rublos. Com os devidos cuidados, esse aparelho durará mais de um ano. O kit geralmente vem com vários acessórios e uma escova para limpar a superfície tratada. O dispositivo pode ser usado para remover vegetação e em outras partes do corpo. Aparador de sobrancelhas. Um guia para aparar as sobrancelhas com segurança. Com uma lâmina de barbear é melhor realizar o processo em frente a um espelho limpo em uma sala iluminada. Os cosmetologistas aconselham a depilação das sobrancelhas, bem como a depilação de quaisquer outras áreas, após o banho ou a ducha. A área da sobrancelha deve estar bem seca. Alguns fabricantes recomendam o uso dos dispositivos após a aplicação da espuma de barbear na derme. As moças que usam o aparelho constantemente dizem que não precisam de meios adicionais. Em uma das mãos, pega-se a lâmina de barbear e, na outra, estica-se a pele. Na pele esticada, os pelos indesejados são removidos. Importante: a lâmina desliza na direção do crescimento das cerdas. Se isso não for feito, poderá causar pelos encravados e irritação. A lâmina é usada para remover todos os pelos das partes inferior e superior do arco da sobrancelha. Para uma estética completa, a lâmina pode ser passada sobre a ponta do nariz. O procedimento é concluído com a lavagem de todo o rosto. A área tratada é desinfetada com loção alcoólica. Durante 60 a 120 minutos após o barbear, é melhor não aplicar cosméticos decorativos ou qualquer creme nas sobrancelhas. Essas instruções também são adequadas para depilar as sobrancelhas com um raspador de sobrancelhas. O processo de remoção de vegetação indesejada com uma lâmina de barbear aparador. Os arcos das sobrancelhas são escovados. Dependendo do nome e da finalidade do modelo do aparador, a remoção da vegetação é feita no chuveiro ou em uma sala normal, em frente a um espelho. Se o aparador for projetado para funcionar em um ambiente úmido, uma gota de gel de barbear é aplicada às cerdas. Se o dispositivo for projetado para ser usado em um ambiente seco, não será necessário usar nenhum produto adicional. O aparador é segurado firmemente com a mão direita. A mão esquerda puxa a pele. A cabeça do aparador deve ir contra o crescimento das cerdas. O que acontece se você depilar as sobrancelhas? O que acontece se você raspar completamente as sobrancelhas? Nesse caso, o rosto perderá um dos elementos mais perceptíveis. Sem as sobrancelhas, a pessoa não conseguirá expressar suas emoções adequadamente. O rosto parecerá uma máscara. Por que depilar as sobrancelhas? As respostas para essa pergunta são várias. Isso é feito por meninas que não gostam de suas sobrancelhas. As senhoras que desejam estimular o crescimento ativo das cerdas também fazem isso. Elas também raspam as cerdas para se exibir, para mostrar sua exclusividade. Por exemplo, Lady Gaga fez exatamente isso. Lady Gaga com listras pintadas em vez de sobrancelhas. Caso uma mulher tenha raspado completamente as sobrancelhas, elas terão de ser desenhadas ou recorrer aos serviços de um tatuador. Por quanto tempo as sobrancelhas crescem após a depilação? O crescimento das cerdas raspadas não é fácil. Além disso, a garota deve estar preparada para o fato de que os pelos crescerão e crescerão em direções diferentes. Se for decidido, com a ajuda do barbear, estimular o crescimento dos pelos, você deverá ser paciente. Preste atenção. O crescimento total das cerdas das sobrancelhas levará de 30 a 90 dias. Recomendações de profissionais. Para fazer a barba de forma eficaz, antes do procedimento, a pele da área tratada deve ser esfregada. O formato adequado é delineado com um lápis branco ou preto. O contorno é necessário para garantir que o aparador e a lâmina de barbear não removam acidentalmente muitos pelos. O crescimento mais rápido das cerdas após o barbear completo ajudará a pentear diariamente, massagear,
Esfregar com posições de óleo. Vitaminas A e E. Alguns esteticistas aconselham a combinação de pinça e lâmina de barbear. A pinça arranca pelos grossos e longos. A lâmina de barbear é usada para remover os pelos pequenos e felpudos. A lâmina de barbear deve ser usada com bastante frequência, uma vez a cada 2 ou 3 dias. O aparador pode ser usado com um pouco menos de frequência, uma vez a cada 3 ou 4 dias. A lâmina de barbear, o raspador e o aparador são bons auxiliares no design das áreas das sobrancelhas. Cada mulher decide por si mesma qual dos métodos de depilação é adequado para ela. Para as mulheres que não toleram as sensações dolorosas causadas pela pinça, a melhor opção é a depilação.